segmento, e aí acho que eu vou deixar tudo que é prático numa aula só, porque aí fica mais fácil para mim. E hoje eu vou falar sobre esses três protocolos, FTP, o SMTP e o DNS. Eles são particularmente importantes dentro do nosso contexto, tá? E vou seguir um pouco o nosso barco para frente, tá? Então vamos lá. Então, o FTP ele vem de File Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de arquivos. Ele foi a primeira grande aplicação, né, que a gente teve na internet. Ele foi o primeiro grande modificador, né, porque a internet, ela no começo, ela começa para trocar mensagens, exatamente como era o e-mail, e o File Transfer Protocol dá para a gente a capacidade de trocar outros tipos de arquivos, né? Hoje ele caiu um pouco em desuso em relação a outros, né? Hoje a gente praticamente troca todos os nossos arquivos via HTTP, né? Como a gente falou na aula passada. E o FTP caiu um pouquinho em desuso, mas ele continua importante. Você ainda vai achar servidores FTP espalhados por aí, inclusive servidores FTP de distros Linux. O Debian, né, o Debian tem servidores FTP até hoje para servir as imagens da, da ISO, né, dessa distro. Trabalha no modelo cliente-servidor, o lado que inicia e o lado que, né, o lado cliente sendo o lado que inicia a transferência, o servidor o lado que vai receber esse trabalho. Foi definido na RFC, né, 29. Na RFC 959 trabalha na porta 21. O cliente FTP vai contatar o servidor na porta 21, ou a porta que você especificar, né, e vai sempre usar o TCP como protocolo de transporte, porque ele vai precisar exatamente vai precisar sempre da questão da confiabilidade, né? Você não pode ter uma transferência de arquivos que não seja confiável. Então, vai ter um estabelecimento da conexão, vai ter depois a troca confiável de arquivo e você vai ter a questão da confirmação dessa troca, né? O cliente ao ir no servidor, ele vai buscar uma autorização de controle, né, dessa conexão, ou seja, eu vou ter que buscar, né, tipo, a permissão que o servidor está disponível para fazer essa troca de arquivos, né? Justamente é isso que garante para a gente a confiabilidade do que a gente está fazendo. Quando o servidor receber uma mensagem de transferência de arquivo, ele abre uma conexão TCP para o cliente. Na verdade, são duas conexões, uma de controle e uma de dados. Então, estou sempre abrindo duas portas, né? Estou abrindo uma conexão para transferência do controle e uma conexão para transferência de dados. Isso é muito importante, porque isso acaba sendo relevante para a gente, porque isso limita a quantidade de conexões simultâneas que a gente pode fazer, né? Pode parecer bobagem, Cláudio, você falou que tem 65.536 portas. Mas de repente, se é um arquivo que é muito buscado dentro da tua empresa, que é muito buscado dentro do... Isso acaba sendo um negócio problemático. Então, né, compartilhar portas é um negócio complicado, não é um negócio trivial, não. E você abrir uma conexão separada para cada conexão, né, dependendo do tamanho do arquivo, isso torna ele não muito escalável. É claro que para uma conexão local, isso é mais tranquilo. Vale a gente também pensar o seguinte, né, isso foi pensado para uma época onde, na verdade, você tinha, né, como eu falei, você não tinha essa web rica, você tinha uma aplicação de e-mail, uma aplicação de FTP, uma aplicação de transferência, uma aplicação de acesso remoto. Você não fazia tudo pela web como a gente faz hoje, né? Você fazia cada coisa por uma aplicação diferente.
E após transferir o arquivo, o servidor fecha a conexão. Se eu quiser transferir um outro arquivo, eu vou abrir uma outra conexão. Ou seja, para cada, né, conexão que eu abrir, para cada arquivo que eu quiser transferir, eu trabalho numa conexão diferente. Então, ele é diferente do HTTP nesse sentido, né? Principalmente das versões do HTTP 1 em diante, onde eu não só não mantenho o estado da onde eu não mantenho o meu canal aberto, mas diferente do HTTP, que eu falei que era stateless, esse aqui ele é stateful, né? Ou seja, eu guardo o estado da minha conexão. Ou seja, eu sei exatamente quem foi, quem autenticou, quando autenticou e por que autenticou. E aí eu faço a pergunta para vocês: por que é importante o FTP ser stateful e o HTTP ser stateless? Gastem 5 minutos pensando nisso aqui. João, quando isso acontecer, sai e entra de novo, porque às vezes é realmente o estabelecimento da sessão. Então, pensem em 5 minutinhos aí e me deem essa resposta. Por que vocês acham que é importante, né, você ter essa questão da conexão? O importante porque o FTP precisa saber se a transferência de arquivo foi efetuada e não perdida, não necessariamente, pelo TCP ele teria essa garantia, Kate. Né? Por que eu vou manter isso stateful e eu vou manter isso stateless? Na verdade, a grande questão é a seguinte: eu quero manter um track de todo mundo que acessou o meu servidor. Eu quero saber quem trocou, estabeleceu a conexão, até porque esses arquivos em geral são arquivos grandes. Numa mensagem HTTP, os arquivos são pequenos. Então, se você perde, se há algum problema, retransmitir é tranquilo. Mas agora, se você tem um servidor FTP, você quer manter o registro de quem. E sei que eu tenho uma limitação de tamanho, eu quero saber quem está tendo problema e por quê. Tá? Então, isso era uma forma de eu ter uma garantia de que essa conexão ela estava estável ou não. Tá? E aí, então, como é que era o formato do FTP, né? Como é que eram os comandos? Isso é muito interessante, porque, na verdade, a gente acaba vendo que que o FTP é muito parecido com o HTTP e que todos os protocolos da camada de aplicação, principalmente nesse comecinho da web, seguiam um padrão muito parecido, né? Que era esse padrão de modo texto. Então, na verdade, eu enviava um texto em ASCII sobre o canal de controle, ou seja, naquela primeira conexão, que da primeira porta aberta eu mandava username, password, né? A lista tinha um comando list para mandar a lista de arquivos que eu tinha no diretório atual, um retrieve, o arquivo para mandar o arquivo e um store, arquivo para armazenar o arquivo no hospedeiro remoto. Ou seja, eu passava o usuário e senha em texto plano. O que quer dizer usuário e senha em texto plano? Eu mandava como se eu pegasse um TXT, escrevesse num TXT user, por exemplo, Cláudio, password, por exemplo, Cláudio, que é um péssimo password, ok? E mandava isso pela rede. É fácil notar
que isso não é exatamente um padrão mais legal de segurança do universo. E que isso gerava, né, problemas muito intensos, né, na nossa forma de estar, né, lidando com a segurança, né? E os códigos de retorno eram códigos que eram extremamente parecidos, né, com os códigos do HTTP, com algumas pequenas variações. Ou seja, também usava uma codificação numérica muito parecida. Ou seja, o que é interessante, e isso foi um facilitador que permitiu a gente acabar até utilizando o, o o HTTP para tudo. Como essas coisas tinham muita interoperabilidade, eram muito fáceis, e no final das contas, o que o HTTP faz e o FTP faz são coisas muito parecidas, né? Que é simplesmente fazer a transferência de arquivos, né? E os formatos das mensagens eram parecidos, fazer essa tradução era muito tranquilo. Então, o que na verdade a gente tem hoje em dia são muitos softwares que fazem essa tradução de HTTP para FTP. Tá? Uma segunda aplicação muito interessante é o correio eletrônico. E o correio eletrônico, ele é a aplicação que define a web. Ela é, de longe, a mais importante de todas as aplicações. A web foi feita para troca de mensagens, para troca de informação. Essa troca de informação é extremamente relevante para a gente poder chegar, tipo, para a web ganhar importância, né? Ela é muito relevante, porque, na verdade, como eu falei no primeiro capítulo, né, a web surge para resolver um problema que o exército americano tinha de troca de mensagens em caso de uma guerra, né? E, assim, de uma forma descentralizada. E a forma que as pessoas trocavam mensagem era por carta, era por correio, era por texto. Então, o correio eletrônico passa a ser toda essa questão. E como eu falei para vocês, a web é fortemente, mesmo a construção de pilha de protocolos, ela é fortemente inspirada nas operações do correio, né, da caixa postal. A gente fez essa analogia. Então, o correio é uma aplicação tão importante, mas tão absurdamente relevante, né, que inclusive a mentalidade que a gente tinha, né, do correio, ela é meio bizarra, né? Cláudio, como assim ela é meio bizarra? Para vocês terem noção, um dos protocolos que eu vou falar que é o POP, nas versões originais dele, ele fazia a seguinte coisa: uma vez que você lesse a mensagem do servidor, ou seja, você pegasse o arquivo da mensagem e jogasse para o teu cliente POP, a mensagem era apagada do servidor. E tinha dois motivos para isso. Né? O motivo número um é que, antigamente, storage, né, ou seja, HD, era uma coisa cara, então se você estivesse armazenando as mensagens de todo mundo, isso seria um problema, isso seria muito caro. E segundo, né, é uma questão de protocolar, de inspiração. Né? A gente tem a expectativa de que se você tem uma... Como é que eu vou dizer isso? Se você tem uma mensagem uma carta, né? O correio não guarda uma carta uma cópia da sua carta dentro do correio. Então, por que um servidor de correio eletrônico deveria guardar uma cópia da tua carta dentro do servidor? Hoje, para a gente, perguntar isso parece estúpido, né? Mas quando você fala isso em voz alta e compara com a operação do correio tradicional, faz muito sentido. Só que não é prático, né? Não é prático, nem um pouco, na verdade, né? Imagina assim, você perde. E isso é uma coisa que acabou sendo um problema, né? Porque se você. Imagina o seguinte, né? Hoje em dia, quantos dispositivos vocês têm que leem mensagens do e-mail de vocês? Potencialmente vocês têm um computador e potencialmente vocês têm um celular. Se vocês têm esses dois dispositivos, quando você lê uma mensagem do computador e do celular, né? Vocês vão ter a mesma visualização do e-mail de vocês. Mas antigamente não era assim. Então, se você lesse do computador ou se você lesse de um outro dispositivo qualquer, a tua mensagem ia para o cliente onde você leu. Então, não sei se vocês já viram Sessão da Tarde, e tinha aqueles filmes dos bandidos, né, durante os anos 90, que o cara pegava o celular e, tipo assim, fazia as transferências com um celular que parecia um tijolo. E isso era realmente uma realidade. Então, já existia internet móvel, há uns anos atrás, só que isso era um problema, porque se você visse alguma mensagem do celular, do teu celular, você não conseguia
depois recuperar ela dentro do teu cliente de e-mail. Então, a Nokia, um dos grandes assets que a Nokia tinha era uma aplicação que ela fazia o seguinte, que você conectava o teu celular no computador e ela conseguia sincronizar as mensagens que estavam no celular com as mensagens que estavam na caixa de correio dela. E isso parece bobagem, parece que faz muita diferença, mas transformou a Nokia numa empresa bilionária. Por quê? Porque era uma funcionalidade que fazia falta. E hoje em dia, só falar nisso parece extremamente estúpido, mas fez muita diferença dentro da história da internet. E é claro, né? Vocês terem noção, assim, quando vocês terem noção, eu que não sou tipo, tão mais velho assim que vocês, eu devo ser uns 10, 12 anos mais velho do que vocês, pelo menos. Mais. Vocês são bem novinhos, né? Vocês devem ter 18, 19. Deve ser uns 15 anos mais velho que vocês. Isso, uns 15 anos. Tá. Mas, assim, eu quando comecei a usar, tipo assim, celular com chip de 3G, 4G, né? Cara, não era todo celular que tinha cliente de e-mail, não. E quando tinha, eram os clientes de e-mail tosquíssimos. Mas mesmo esses clientes de e-mail tosquíssimos, eles já faziam muita diferença. Eles já faziam muita diferença para a gente, tá? Porque era muito fácil de usar certas coisas. Então, assim, tipo assim, mandar uma mensagem no celular, mesmo que tosco, ajudava pra caramba. Então, essas são coisas que a gente, né, tem essa preocupação. Eu ainda devo ter um celular da Motorola antigo, com um tecladinho em casa, que ele não tinha, por exemplo, chip de 3G. Ele só aceitava 2G. Então, isso foi muito legal também ter essa diferença ao longo do tempo e ver o quanto a internet foi evoluindo. Mas coisas que acontecem. Então, assim, essa aplicação do correio eletrônico, muito mais que uma aplicação técnica, a gente vai ver que ela é exatamente como o FTP, muito parecida com o HTTP, né? Por isso também que os clientes de e-mail, web, como o Gmail, como o OneDrive, eles ficaram realmente se popularizaram muito rápido. Para vocês terem noção, o meu primeiro e-mail foi um zip e-mail. Não sei se ele tinha incrível capacidade de 1 megabit, de 1 mega era a minha caixa de e-mail. Eu podia ter 1 mega de mensagem. Hoje em dia eu pago o plano da Google, né, de extensão para ter 100 GB de e-mail e volta e meia meu e-mail fica lotado. Eu logo vou estar pagando para 1 tera. E não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena, não. Mas acho que a gente pode ter essa questão aí, tá? Mas não acho que vale a pena, não. Mas, enfim, né? Quanto foi o primeiro e-mail de vocês? Vocês lembram qual era o tamanho da caixa de entrada do primeiro e-mail de vocês? Ou algum de vocês, o primeiro e-mail foi o e-mail da UFRJ? Quando o Google surgiu, o Google ele foi extremamente disruptivo. Ele te dava incríveis 1 giga de e-mail. Todo mundo, caraca, 1 giga de e-mail, que coisa brutal. Né? Mentira, não era 1 giga, ele começou com 250 mega de e-mail. Então, assim, era bem brutal. Bem brutal. E por incrível que pareça, esse 1 mega do meu zip e-mail durou muito tempo até a caixa de e-mail lotar. Tá? Hoje em dia, minha caixa de e-mail do Gmail, volta e meia lota, volta e meia eu tenho que apagar coisas. Então, é bastante complicado, é bastante, né, diferente como a gente usa o e-mail. Hoje, basicamente, o e-mail é quase que um banco de dados da nossa vida. A gente quer fazer alguma coisa, a gente manda um e-mail e busca, né? Porque até buscar no e-mail é uma coisa muito natural para a gente. E além de ser uma coisa muito natural, buscar no e-mail tem uma outra vantagem. Né? Tipo, buscar no e-mail para a gente tem uma outra vantagem. Não só é a busca, mas como é também tipo, você fazer um backup externo. Né? E isso está sempre na web. Então você poder acessar de vários dispositivos, coisa que não era verdade há um tempo atrás. Então eu tenho 3 componentes principais, né? O agente de usuário, o que a gente vai chamar de User Agent, o servidor de correio e o Simple Mail Transfer Protocol.
Então, o agente do usuário vai ser o leitor do correio, o cara que guarda, né? É o cara que vai fazer a composição, edição, leitura e mensagens de correio. Vai fazer... aí vão ter vários clientes, como Eudora, Outlook, Elm, Netscape, e as mensagens de entrada e saída vão ser armazenadas no servidor. Eita. Então, os servidores de correio vão ter caixa postal, contém as mensagens que chegaram, ainda não lidas, filas de mensagem, as filas que estão sendo enviadas, e o protocolo SMTP. SMTP vem de Simple Mail Transfer Protocol, vou botar aqui. Vai permitir, né, que o cliente servidor, que o cliente é o servidor de correio que envia, o servidor é o servidor de correio que recebe, tá? Então, na verdade, os servidores de correio vão estar sempre trocando mensagens entre si e os clientes vão buscar, esses agentes de usuário vão estar trabalhando. Então, é um pouco diferente no contexto que o cliente e servidor, entre os servidores, os agentes de usuário estão simplesmente buscando no servidor, tá? Ele é um protocolo confiável, você não pode não receber a tua mensagem, usa a porta 25 tradicionalmente, e essa questão da porta vale um pequeno paralelo aqui, galera, que é a seguinte questão. A gente não normalmente usa as portas padrão. Por quê? Me dá um chute aí. Exatamente, Christian, porque são as portas que vão ser mais atacadas, são as portas que todo mundo já conhece. Então, na verdade, o que a gente faz o tempo todo é buscar, na verdade, são elementos, né, que vão permitir a gente trocando. Então, na verdade, a gente vai usar portas sempre alternativas, em geral portas esdrúxulas, e essas portas esdrúxulas, elas acabam, né, trabalhando. Então, tem alguns softwares que fazem o que a gente chama de port scan, e a gente pode... Então, como eu vou gastar a aula que vem, com uma parte um pouco mais prática, então a gente vai construir algumas coisas brincando com sockets em Python, né? E vai buscar, por exemplo, construir algumas coisinhas, ver as mensagens do HTTP. Vocês que viram Flash comigo já fizeram isso, mas a gente vai fazer mais na aula que vem. Mas eu vou preferir sempre, preferir trocar para dar a maior parte do conteúdo já, né, teórico já essa semana, e a gente poder gastar na semana que vem um pouquinho de tempo, né, só trabalhando a parte prática antes de entrar no capítulo 3, até porque eu também estou devendo para vocês uma lista de exercícios, tá? Então, são 3 fases: o handshake, ou seja, apresentação, transferência de mensagens e fechamento, ou seja, muito parecido com o FTP, tá? A mensagem também em texto plano, por isso que vai surgir HTTPS, por isso que você vai ter o que a gente chama de TLS, que é Transport Layer Security, né? Ou seja, como tudo isso aqui está sendo feito em texto plano, isso não é escalável para um cenário onde segurança passa a ser um problema, tá? Então, né, hoje em dia as aplicações que a gente tem, todas elas têm suporte à criptografia, que não é o que foi pensado originalmente, tá? Então, assim, o cenário é esse aqui, o seguinte: eu tenho user agent 1, que ele vai mandar uma mensagem para o próprio servidor de correio, ou seja, o teu cliente que você tem instalado na sua máquina, ele não é servidor de correio, tá? Ele não é servidor de correio, ele busca de um servidor de correio, então ele faz a aquisição para o servidor de correio, e isso que vai compor a mensagem do DE e o PAR, e vocês vão ver que essa mensagem do DE e do PAR são justamente as mensagens, né, que a gente utiliza, né, para compor realmente, eles são elementos que a gente utiliza para compor a mensagem, né?
vai enviar para o próprio servidor de correio, o servidor de correio vai trocar via SMTP. Então, nota o seguinte, o SMTP ele acontece entre servidores de correio. O SMTP ele é um protocolo de troca entre servidores. Ele não é um protocolo de troca entre cliente, entre o agente de usuário, o cliente local da tua máquina e o servidor. Tá? Não confundam isso, por favor. Aí o cliente SMTP vai abrir uma conexão com o servidor de correio do Bob, e assim, então, na verdade, o SMTP funciona entre o elemento 3 e o elemento 5, tá? Ele não vai funcionar entre 1 e 6, né? 1 e 6, o agente do Bob e o agente da Alice, eles vão trocar de outra forma com o próprio servidor de correio, tá bom? Então, essas são coisas que a gente, né, tem como elemento. Então, olha só como é que a mensagem é formada em texto plano. Então, aqui eu vou ter um valor de mensagem, eu vou ter aqui um servidor, o tipo de mensagem que eu quero, e eu vou fazer o tempo todo esse exemplo de interação. São trocas de mensagens de texto entre as pessoas. São sempre trocas de mensagens de texto com cabeçalho muito bem definido. Então, você construir o seu próprio cliente de e-mail é extremamente fácil. O que hoje é difícil é você fazer um cliente de e-mail que, na verdade, atenda aos requisitos de segurança que você tem nos principais servidores de e-mail, por exemplo. Então, você mandar uma mensagem hoje para o Gmail, né, quer dizer que você tem que ter um certificado digital para que o Gmail aceite. Então, assim, certas coisas não são mais tão triviais, mas você fazer um cliente e-mail simples, seguindo basicamente esse protocolo, é extremamente trivial. Tá? É só você saber manipulação de string. Né? Então, a mesma coisa, né? A gente vai fazer isso na aula que vem, vai construir uns servidores bem simples, mandando pequenas mensagens simples. Né? Então, o SMTP vai usar conexões persistentes, né? Que exigem cabeçalhos no corpo que estejam, acho que, de 7 bits. Se eu comparar com o HTTP, então, no HTTP eu tenho pool, né, de mensagens no e-mail do push, né? Então, o HTTP, eu vou buscar coisas do servidor e no e-mail eu vou mandar comandos para o servidor. Ambos vão usar mensagens ASCII. No HTTP, cada objeto é encapsulado na sua própria mensagem de resposta. E no Single Mail Transfer Protocol, múltiplos objetos são enviados numa mensagem multiparte. Então, na verdade, o teu cliente de e-mail, ele manda para você em HTTP, tá? Mas ele faz a conexão interna entre servidores de e-mail via SMTP dentro lá do Google. Então, o SMTP, ele vai ter sempre um header e uma linha em branco para separar do body. Então, na verdade, o teu texto contínuo, o teu break, vai ser essa linha em branco. Então, o que a gente vai fazer é buscar essas linhas em branco, tá? Que são as linhas do cabeçalho. Então, tudo é realmente manipulação de texto. Então, esse formato de mensagens, né, passou a ter extensões multimídia, ou seja, eu poder anexar outros tipos de arquivo com essa extensão chamada de MIME, né, que são extensões de multimídia, e isso passou a você poder inserir dados codificados. O que eu estou falando por inserir dados codificados? Você poder realmente fazer transferência de arquivos, incluir vídeos, incluir áudios, e é isso que permite que hoje a gente consiga anexar nos nossos e-mails, né, conteúdos mais ricos, como, por exemplo, se vocês quiserem botar um link para um vídeo no YouTube, isso está sendo permitido, tá? Então, o SMTP entrega e armazena no servidor de destino, mas eu vou ter o protocolo de acesso, que vai recuperar a mensagem do servidor para mim, né? E eu vou ter dois protocolos, o POP, o Post Office Protocol, que foi o original, e o IMAP, é o Internet Mail Access Protocol. Hoje, a gente basicamente usa IMAP, tá, gente? Basicamente. O IMAP, ele vem o seguinte, tá? Enquanto o POP ele é muito pensado no nosso modelo de correio tradicional, correio de carta, né? O IMAP não, ele tem na cabeça justamente o e-mail, né, como a gente entende hoje, tá? Então, o IMAP vai ser mais complexo e vai ter manipulação de mensagens armazenadas no servidor. Ele não pressupõe apagar mensagens do servidor, entendeu? Coisa que o POP já pressupunha,
tá? Então, na verdade, então, eu estou sempre usando SMTP. Isso tem que estar bem claro para vocês, tá, gente? Entre servidores de correio e para recuperar mensagens, eu estou usando o IMAP. E se vocês forem na configuração do Gmail de vocês, vocês vão ver, né, essa configuração do IMAP ainda presente para que vocês possam dar uma olhada. Então, ou então, se vocês usam algum outro cliente de e-mail, por exemplo, quem tem Mac gosta muito de usar o Mail. O Mail é o cliente de e-mail para Mac. O Mail, ele permite que você faça configurações SMTP, para que você possa, né, redirecionar os seus e-mails para lá. Então, tem algumas aplicações que são muito úteis, né? Por exemplo, eu tenho uma porrada de e-mails, né? Porque eu exerço uma série de funções na FRJ. Então, na verdade, para mim, o que é a coisa que é mais difícil é eu conseguir, né, gerenciar os meus e-mails como um todo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nesse protocolo. Então, na verdade, o POP ele vai ter uma fase de autorização, tá? Onde eu vou estabelecer a sessão, que tem um conjunto de comandos, e depois eu tenho a fase de transação, que é basicamente, olha o seguinte, enquanto o SMTP ele é muito parecido com o HTTP, o POP ele é extremamente parecido com o FTP. Mas aí volta daquela inspiração que eu falei o seguinte, na internet tudo é transferência de arquivos. Então, o que o POP diz é o seguinte, olha, transferir um arquivo é exatamente igual a transferir um e-mail, porque na verdade um e-mail tudo que eu quero é um arquivo de texto. Então pensa no seguinte, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a galera trocando mensagens, então o e-mail era a grande rede social que as pessoas tinham, então as pessoas trocavam mensagens com as pessoas via e-mail, e era exatamente o que hoje a gente faz via, sei lá, WhatsApp, né? Tipo assim, Claudio, como assim era exatamente igual que a gente fazia via WhatsApp? Cara, antes de você ter, por exemplo, DNS, o que você tinha eram números IPs que você trocava mensagens, então tudo que você fazia com as pessoas, a forma de socializar na internet era a troca de e-mails. Era como se tivesse uma grande rede de cartas e as pessoas trocassem trocassem cartas entre si. Isso é bem interessante, é bem diferentão mesmo, mas é como as pessoas faziam. É como as pessoas faziam, como as pessoas tinham, né, esse interesse de fazer. Né? É como as pessoas conseguiam trabalhar. Né? Então, essas são coisas que a gente precisa verificar o tempo todo, tá pensando o tempo todo, como é que era o passado. Né? Porque o passado dá para a gente uma noção de como vai ser o nosso futuro. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o POP, né? O POP, o exemplo usava o que a gente. O POP usava o modelo de download and delete, ou seja, tirei do servidor e botei para o meu cliente, né? Eu apago isso do servidor, como eu falei para vocês. Então, se eu trocar de cliente, eu perdi esse e-mail. E aí, em algum momento, as pessoas acharam, cara, que coisa estúpida. E aí surgiu esse modelo de download and keep, onde eu tenho cópia do servidor, cópia dos meus e-mails no servidor, tá? O IMAP, que é o que ganhou, acabou ficando assim, já mantinha esse modelo de download and keep, né? Mantém todas as mensagens do servidor, permitindo que o usuário organize as mensagens em pastas, ou seja, essa coisa que a gente tem de pasta do Gmail é uma coisa recente, tá? E o IMAP mantém o estado do usuário, até justamente para você poder manter as organizações das pastas. Então, o POP, ele via cada e-mail individualmente, ele não guardava estados dos e-mails. O IMAP, ele conseguia verificar as origens desses e-mails até para você manter a pasta. Ou seja, o que eu vou fazer a pergunta agora para vocês, e que é uma pergunta que é não trivial, é o que consome mais recursos, ser stateless ou ser stateful?
Inventem uma resposta. Por quê? Na verdade, o stateless ele é muito mais rápido, simplesmente porque uma vez que eu processei, eu vou jogar. O stateful, como o João botou aí, ele gasta muito mais recursos porque eu preciso manter memória para o estado. E essa memória, muitas vezes, não é só memória, mas armazenamento desse estado. Dependendo do que eu quero armazenar e do volume de coisas que eu quero armazenar, isso pode ficar bastante complicado. Isso pode ficar bastante intenso. Então, eu preciso manter essa memória para o meu estado. É claro que hoje em dia memória é uma coisa barata, mas há 20 anos atrás isso não era barato. E é por isso que demorou tanto para a gente ter a popularização do e-mail da web. Né? Porque as pessoas usavam um e-mail. A gente não usava, tipo assim, o Outlook ou o Thunderbird porque eles eram opções melhores. A gente usava o Outlook e o Thunderbird porque eles eram opções mais fáceis, né? Porque eles permitiam que a gente fizesse backup dos nossos e-mails. E para vocês terem uma noção do quanto isso é sério, pergunta para alguém mais velho a dificuldade que era fazer backup dos teus e-mails. Porque imagina o seguinte, se você baixa a mensagem nesse modelo de download and delete para o teu computador e o teu computador dá pau, imagina perder todos os e-mails que você teve. E isso é um problema, né? Hoje em dia, até o WhatsApp faz backup de mensagem. Hoje em dia, até o WhatsApp faz backup de mensagem. Então, mas isso não era uma verdade, tá bom? E por fim, acho que hoje é muito importante, né, vocês fazerem essa questão, é o DNS. O DNS é a aplicação que ela muda a internet para o usuário final. Então, né, como é que a gente faz, como é que vocês fazem ligação de... Pergunta número 1. Quando foi a última vez que vocês de verdade ligaram para uma pessoa, para um colega de vocês de turma? Ligaram de usar um celular e discar um número do candango? Ou, melhor ainda, quantos números de telefone vocês têm decorados na cabeça de vocês? 3. O teu está incluso nisso, João? 2. Ok, beleza. Eu devo ter também uns 2 ou 3 decorados, na verdade, de celular. Eu dei muito número fixo, mas de celular eu tenho pouquíssimo. Né? E por que a gente hoje em dia não tem... Assim, quando eu era moleque, era muito comum a gente ter uma agenda onde a gente anotava os telefones dos nossos coleguinhas para caso a gente precisasse ligar. Hoje em dia eu pego e olho a minha agenda eletrônica ou mando uma mensagem via WhatsApp ou mando uma mensagem via e-mail. Inclusive, quando me ligam, eu me estresso. Eu falo, porra, por que tá me ligando? Desculpa. Por que tá me ligando? Né? Tipo, meu Deus, que coisa chata. Né? Então, assim, manda texto. Então, mas na verdade, isso vem de uma... Que antigamente, mesmo para você mandar mensagem, você tinha que saber o número IP, que é IP vem de Internet Protocol, e era um endereço que você tinha das máquinas na internet. Então, para você mandar mensagem servidor, você tinha que saber o número IP, e isso não é, né, razoável. Né? Enquanto a gente teria número de telefone, o IP seria o endereço da máquina que eu quero ligar. Então, tipo assim, o que é o Domain Name System? Você pode pensar o Domain Name System como uma agenda da internet, que associa um número a um nome. Ele vai associar um número a um conjunto de endereços IPs. Então, por exemplo, digamos que o Google, né? Se vocês forem dar uma... A gente vai testar isso na aula que vem. Eu vou mostrar para vocês, né, alguns comandos que permitem vocês descobrirem, né, IPs de servidores, mas vocês podem fazer coisas simples como dar um ping, né? Experimenta da máquina de vocês fazer ping www.google.com ou então ping
www.ufrj.br e vocês vão ver qual é o servidor que vai responder para vocês. O da UFRJ, provavelmente quem vai responder é o Gaia, né, que é o servidor da UFRJ. Mas o do Google, quem vai responder são diversos servidores diferentes. Então, essas são coisas que vocês têm que se preocupar um bocadinho, tá? São questões que a gente tem que estar sempre se preocupando quando a gente for fazer as nossas análises, tá bom? Então, né, essas são as coisas que a gente tem que coletar. Então, na verdade, o Domain Name System acaba sendo uma base de dados distribuída, que a gente vai ver como é que ela é implementada. É um protocolo da camada de aplicação, né, do hospedeiro. Os roteadores se comunicam com servidores de nomes para resolver nomes. Ou seja, a ideia é que você jamais precise saber qual é o endereço IP que uma máquina está e que mesmo que isso mude, isso não faça diferença para você. Porque o que você está buscando é um conteúdo. Então, a gente vai ter o que a gente chama de DNS Services, né? É o nome do hospedeiro para tradução de IP. É o que a gente chama de aliasing. Assim, aliasing é você dar apelidos para esses servidores. Então, tem o nome canônimos e alias, né? Como para o mail server, para distribuição. E aí, é isso que diz o seguinte. Então, por exemplo, www.frj.br é uma máquina, né? E a gente vai ver que, na verdade, www é o nome comum que a gente dá para servidor web. Então, a máquina servidora web, a gente dá um nome para ela, que o nome é www. Então, quando a gente está vendo isso aqui, meet.google.com, é porque eu estou num domínio com, que é um domínio comercial, a empresa é o Google, eu estou na rede do Google, e Meet é o servidor ou conjunto de servidores do Google chamados de Meet, né? Ou seja, que executam essa aplicação Meet. Então, www.frj.br, eu estou no domínio BR, que está dentro da rede UFRJ, e eu quero a máquina que é a máquina que faz o serviço de web, www. Então, toda a web, como a gente constrói, na verdade, mais uma vez, é transferência de arquivos. Então, eu estou buscando arquivo dessa máquina. Então, quando eu escrevo http://, né, www.frj.br, estou dizendo o seguinte, olha, eu quero o protocolo HTTP, né? Eu quero buscar o conteúdo HTTP, que dentro do domínio BR, ou seja, do conjunto de redes que estão marcados dentro de um alias, ou seja, dentro daquela minha grande agenda da internet como BR, que você busque na rede UFRJ o conteúdo HTTP que está nessa máquina www. Então, manda uma requisição para ela e quero ver o que ela me responde. Aí eu vou no servidor de DNS e vou ver, poxa, BR, quem são os seus domínios UFRJ? O BR vai apontar para um outro servidor de DNS chamado UFRJ, e o UFRJ vai dizer, UFRJ, quem é a tua máquina www? Ah, minha máquina www é esse endereço IP aqui. Então, eu vou pegar esse endereço IP e vou retornar isso, né, para o cliente, ou seja, eu vou fazer essa tradução, e aí eu vou buscar o conteúdo HTTP. Então, toda essa questão o que a gente chama de URI, Uniform Resource Identifier, ou seja, um identificador de recursos uniformes, né, é feito para que isso seja transparente. E a gente vai usar esse formato em uma série de outras coisas que a gente vai ver ao longo do curso. E é muito distribuído, isso é muito interessante, porque isso aqui é caveira, tá? O slide 63 é caveira. Por que não centralizar o DNS? Porque seria um ponto único de falha, onde eu tenho um alto volume de tráfego, e uma base centralizada de dados pode ser distante, isso demoraria, e exige manutenção. Então, na escala que a internet hoje não é escalável se tem um ponto de falha. A gente vai ver que a gente tem o que a gente chama de servidor de DNS raiz. Quem é que viu o filme dos Vingadores, A Era de Ultron? Ninguém viu Vingadores? Ou vocês estão dormindo? Eu entendo vocês estarem dormindo. Né? Então, assim, dentro do Vingadores A Era de Ultron, eles vão lá num país na Suécia, né?
que o Tony Stark fala que esse aqui é o centro da internet e é onde o Tron vai se replicar para o resto do mundo, né? Tipo assim, pô, o coração da internet no mundo. Na verdade, onde eles vão, né, seria uma representação de onde é um dos servidores DNS raiz que de verdade fica na Suécia. A gente tem hoje por volta de uns 20 a 30 servidores DNS raiz, muitos deles nos Estados Unidos, mas como a internet não é um órgão nacional, né, não é um órgão pertencente aos Estados Unidos, eles, na verdade, o que vocês têm são... O que eles têm são, tipo assim, um conjunto bastante grande de servidores de DNS. Até bem pouco tempo, a gente tinha, 11 servidores de DNS raiz. 8 eram nos Estados Unidos, 1 era na Inglaterra, 1 era na Suécia e 1 era no Japão. Então, tipo assim, é um negócio meio... Hoje em dia, não. Hoje em dia já é um negócio bem mais balanceado. Então, o DNS é muito importante. Imagina que para cada página que você quisesse acessar, você tivesse que guardar um endereço IP. Então, o DNS é o que hoje faz com que a internet funcione. E para o Google, o DNS é extremamente importante. Porque o que o Google é? O Google é um telescópio da web. Né? Então, assim, o que você está vendo hoje no Google é a web de alguns meses, de algumas semanas, de alguns dias, de alguns segundos atrás. Então, na verdade, quando você busca no Google, ele está te dando uma visão do que ele já coletou. E, na verdade, o que ele faz é te indicar uma URL baseada no endereço. Então, sem essa busca de conteúdo, a vida do Google seria muito mais difícil, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é a base hierárquica da internet. Eu tenho um conjunto de servidores DNS raiz, né? O conjunto de servidores DNS que a gente chama de top level domain e os conjuntos de servidores DNS de segundo nível, tá? Então, o conjunto DNS raiz, ele vai buscar, ele vai ter índices para onde estão os outros servidores, né? Que a gente chama de top level domain. Quais são os top level domain? .com, .edu, .org, ponto dos países, como por exemplo .br, né? Fácil de ver que a gente não tem um domínio .s, né, tá, gente? Então você tem um .br é Brasil, .es Espanha, .uk é Reino Unido, .fr França, né? Mas você não tem um .s, né? Até porque acho justo, entendo, eles foram extremamente ativos na participação, mas você não tem. Então, os top level domain, né, são todos utilizados nos Estados Unidos. Então, se eu quero buscar, então, na verdade, o que eu vou fazer é sempre ir no servidor de DNS desses raiz e descer, tá bom? Então, se eu quero ir na Amazon.com, eu vou consultar o DNS raiz, depois consultar o DNS.com e depois consultar o Amazon.com. E a gente vai ver que existe formas diferentes de fazer essa consulta. Então, os servidores de DNS raiz, né, isso em 2005 tinha 13 servidores de DNS raiz no mundo, hoje são quase 30, tá? E esses caras são responsáveis só para buscar os nomes concretos dos trabalhos. Né? E aí, abaixo dos servidores de DNS raiz, tem o que a gente chama de servidores TLD, Top Level Domain, né? Que são os domínios org, net, edu, e os top level nacionais, e os DNS, e os que são os autoritários, né? Servidores de organizações que vão prover um nome. Então, por exemplo, o FRJ.br está logo abaixo do top level domain, mas é um servidor autoritário da UFRJ, que inclusive ele é extremamente facilmente acessível, tá? Então, isso é muito importante vocês terem essa noção de entenderem de por que, na verdade, você tem um .com.org. Ou então, por exemplo, tem uns domínios hoje em dia mais bizarros, né, que é o .xyz. Então, se você vai, por exemplo, em... endereço XYZ, 5 reais. Você pode ter o seu próprio domínio a partir de, sei lá, 5 reais por ano. Se você pegar um domínio bizarro tipo XYZ. Eu acabei de botar aqui endereço XYZ 5 reais e veio vários elementos para mim, como por exemplo, tipo, a Hostinger, que é um host brasileiro, veio, tá, assim, faz registro de domínio para a gente por 4 reais por ano. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui. E a Hostinger nem é um host que eu gosto tanto assim, mas beleza. 4 reais por ano você poder ter, sei lá, tipo, www.christian.xyz, entendeu? E isso aqui são coisas que são
muito interessante de você ter. Se você quiser ter um .com.br, você paga R$ 37 por ano. Se você quer ter um .com, você paga R$ 40 por ano. Né? Se você quer ter um .group, então assim, e por que isso é caro? Porque depende de onde você está pagando. Então, se você quer ter, por exemplo, se você quer mostrar uma carinha um pouco mais profissional do seu trabalho, ou se você quer ter o próprio servidor de e-mail, ou se você quer ter a sua própria infraestrutura física, você poderia comprar um domínio desses e simplesmente apontar a tua infraestrutura física para esses domínios para você ter direito aos serviços. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Isso faz muita diferença para uma imagem profissional se você tem uma empresa. Então, por isso que eu fico, às vezes, um pouco chateado quando uma empresa me dá um e-mail e o e-mail da empresa é @gmail.com, porque isso é coisa de amador. Eu estou falando com R$ 5 por ano, tipo R$ 20 por ano, ou R$ 40 por ano, você tem um domínio que é próprio, né? Então, se vocês pensarem em fazer um negócio, né, não tenham essa abordagem amadora, contrata um host que vocês conseguiriam, né, trabalhar, tá? E é barato, né, gente? Estamos falando que, pô, R$ 40 por ano para uma empresa não quer dizer muita coisa. Até mesmo se você é um empreendedor individual, né, tipo assim, você fazer um e-mail, né, com o nome da tua empresa, né, tipo assim, não é um negócio que, pô, é extremamente fora de uma realidade. Se você vai fazer, tipo, uma empresa, por exemplo, de educação, você tem um domínio XYZ, é até fofinho, né? Até, tipo assim, é até dentro do que a gente tem de esperado da semântica, né? Então, assim, pensa, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: planeja o teu negócio, planeja o que você está fazendo. O servidor de nomes local não pertence a uma hierarquia. Cada ISP, né, vai possuir um também, chamado de servidor de nomes default, né, o nosso DNS raiz. Muitas das vezes a gente tem que alterar o servidor de DNS para a gente poder, né, navegar na internet. O Chrome, por exemplo, ele sempre busca o servidor de DNS do Google. Quando o hospedeiro faz pergunta a um DNS, pergunta é enviada para o DNS local. Então, na verdade, não só você tem, mas a tua operadora também tem um servidor de DNS. Que é baseado e ele provavelmente é baseado no teu usuário, mesmo que a gente não saiba. Então, a gente tem várias formas da gente fazer essa busca. A forma número 1 é você como hospedeiro, procure por uma página, essa página vai para o teu servidor de nomes local, o teu servidor de nomes local pergunta ao servidor de DNS raiz, pergunta para o servidor de top level domain, pergunta para o autoritário, e aí ele devolve para você. E essa forma, ela é um pouco bruta, né? Mas é uma forma que funciona. É o que a gente chama de consulta recursiva, onde eu peço para um, ele me dá a resposta, eu vou pedindo para os caras em função, né? Já existe o que a gente chama de consulta encadeada. A consulta encadeada, o seu cliente perguntaria para o servidor local, que perguntaria para o raiz, o raiz perguntaria para o top level domain, o top level perguntaria para o autoritário, e aí sim ele devolveria para o teu servidor de clientes locais, né? E isso acaba que também dá uma acelerada, porque, na verdade, você não tem tanta requisição do cliente local e você diminui o número de mensagens médio. E uma vez que eu aprendo esse negócio, então o teu servidor de DNS ele vai manter um cache, ou seja, o DNS é stateful, né, para que você não precise ficar perguntando o tempo todo. Até porque a gente parte do pressuposto que o servidor não vai mudar de e-mail, de IP o tempo todo. Cláudio, mas pode ser que mude? Pode ser que mude. E aí o que faz? Pergunta de novo. E, Cláudio, então, se assim... Então, eu vou ter TCP? Não. Assim, o DNS, isso é muito importante, ele não opera em cima de TCP. DNS opera sobre o DP. Justamente, né, porque caso eu perca uma mensagem, eu não estou perdendo nada demais. Eu posso refazer essa operação. Tá? Esses mecanismos foram definidos na RFC 2136, tá? E vale a pena a gente dar uma olhada nesse tipo de coisa. Então, os tipos de registros do DNS são o tipo, né, que é o nome do computador, e o velho é o endereço. O CNAME é o apelido, né, para algum nome canônico, por exemplo, www.ibm.com. O NS é um nome de domínio onde está, e MX é o servidor de correio associado. Ou seja, eu posso, né, utilizar esses registros de DNS
para fazer troca de mais de um tipo de arquivo. Inclusive, essa inspiração aqui do formato do nome do DNS vai vir a inspirar como a gente hoje faz telefonia IP. A telefonia IP, ela é baseada como se eu estivesse mandando pequenos registros de voz o tempo todo. Então, essa questão da agenda eletrônica passou a ser também uma forma como eu faço a agenda eletrônica de telefones na internet. Então, a gente usa um modelo muito parecido. Eu posso dar para vocês uma palhinha, eu tenho só que verificar quantas aulas a gente tem para frente, mas eu posso dar para vocês uma palhinha sobre telefonia IP, que é um assunto que eu gosto muito, né? Inclusive, né, tem um truque muito legal, é que se você tem um celular Android e você instala o Termux, ele é pode pensar uma proto-distro Linux que fica dentro do seu celular, e você usa um servidor de correio Asterisk, o Asterisk você consegue, né, servidor de telefonia IP, você consegue transformar o teu celular numa central telefônica digital. E isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é muito interessante. E eu vi algumas coisas muito legais, como, por exemplo, gente usando celulares Android como elementos de marketing digital, que você conseguiria, através do teu celular, ficar mandando SMS de propaganda para outras pessoas a um custo muito barato. Né? Isso é muito interessante, isso é muito legal. Tá? Ou pelo menos eu acho muito interessante, eu acho muito legal, e isso é uma das aplicações muito fáceis de fazer. Tá? O DNS, ele tem uma mensagem de consulta e resposta, ambas são no mesmo formato, ou seja, é bem diferente dos outros protocolos, onde eu tenho uma mensagem de cliente e uma mensagem de resposta. Aqui tudo é a mesma coisa. Tá? A identificação, ou seja, 16 bits para consulta. Tá? E eu não vou pedir para vocês ficarem decorando o cabeçalho. Tá? Então, o exemplo, eu tenho uma empresa recém-criada, Network Utopia, e aí eu quero fazer essa técnica, né, vou registrar o nome networkutopia.com num servidor de registro, num DNS, que a gente vai chamar de registrar, e a gente vai ver que o registrar também existe em telefonia IP. A gente vai necessário fornecer ao registrar os endereços IP do seu servidor e nomes autorizados, e na verdade o que esses hosts fazem é isso, criar um espaço no servidor deles com nome e lá no registrar registrar que dentro daquele IP existe esse domain que você tem. Tá? Então, o que a Hostinger faz é o seguinte, olha só, registrar. Eu acabei de ter esse cliente aqui, que é, por exemplo, o GustavoSouza.com. O GustavoSouza.com é uma empresa que está aqui nesse meu servidor com esse e-mail aqui, e esse registro está aqui. Então, de forma, tudo que você vai fazer, que a Hostinger faz, é redirecionar para você esses elementos. Pô, Claudinho, mas isso é caro? Não, isso é bastante barato. A Hostinger ganha porque ela gerencia muito bem os recursos e ela deixa o resto com você. Ah, Cláudio, e se ela quiser me dar mais serviço, se eu quiser que ela seja o meu servidor de e-mail ou faça um host da minha página, ela pode? Em geral, sim. Em geral, essas empresas fazem isso para você. Gerenciam o e-mail e gerenciam a tua página. De forma que se você tem o teu próprio servidor de e-mail e o teu próprio servidor web dentro da infraestrutura deles, isso fica muito barato para os dois, porque para eles é muito fácil de fazer e para você é muito barato e muito livre de dor de cabeça. Mas aí também te dá a opção de você construir o teu próprio servidor de e-mail. Tá? Então, vou inserir esses dois registros aqui, Network Utopia, que vai estar nesse DNS, isso aqui é o name server dele, e dentro desse DNS está aqui o IP do cara. Então, na verdade, o que eu faço é registrar uma linha. Dentro do Linux, o servidor de DNS é o Bind, tá? É um serviço do Linux, né? E eu recomendo a vocês o tempo todo o seguinte, né? Para cada um desses, se você quer realmente trabalhar com administração de rede, você quer aprender a configurar esses serviços, o que você tem é o seguinte, cada um de vocês tem em casa um pequeno roteadorzinho, né? Pode ser que seja da operadora, mas pode ser que seja um outro roteadorzinho com um switchzinho caseiro. Se vocês têm um switchzinho caseiro e acontece que vocês têm uma ou mais máquinas em casa, ou você tem, por exemplo, um Raspberry Pi, tenta configurar alguns servidores. Configura um servidor web dentro do teu Raspberry Pi, configura um servidor de e-mail dentro do teu Raspberry Pi, dá nomes para as máquinas da sua casa,
né, para que você possa acessar elas remotamente. Então, esse tipo de coisa são exercícios que são interessantes e que são muito legais de vocês fazerem. Tem muitos guias dentro da internet. Um guia que é muito interessante para quem tem esse interesse na administração de redes é o Guia Foca. O Guia Foca é um guia para Linux, né, que mostra como você pode, né, tá configurando esses servidores localmente. É muito interessante vocês terem esse tipo de trabalho, esse tipo de iniciativa, tá bom? Por último, que eu queria compartilhar com vocês na aula de hoje é o compartilhamento de arquivos peer-to-peer, né? Ou seja, o famoso torrent, o emule e afins, né? Que são esses serviços que a gente hoje, né, usa bastante na web, mas só para que a gente consiga, né, trocar arquivos legais. Lembrando, senhores, que pirataria é crime, né? Então a gente evita a pirataria. E como é que a gente evita a pirataria? Usando software aberto, né? Software livre, isso é uma coisa que eu tenho, ou pagando pelo software a gente evita, né? Ah, Cláudio, mas eu não quero pagar por software. Então você sempre vai ter boas opções livres para você trabalhar. Eu particularmente gosto muito, e a maior parte do tempo eu estou usando opções livres. Cláudio, ou então opções web equivalentes. Tipo o quê? Ah, Cláudio, edição de arquivos. Ah, vou usar o Google Docs ou vou usar o LibreOffice. Ah, Cláudio, e se você precisar do Microsoft Office? Olha, eu vou tentar usar o Office Mobile e se não for possível, infelizmente, aí eu pago esse Office Mobile. Cláudio, e como é que a gente não pode não pagar o Office Mobile? É simples, se todo mundo não utilizar o Office, a gente não paga ele, né? Então, se todo mundo usar LibreOffice, todo mundo vai usar LibreOffice. Ah, Cláudio, mas o LibreOffice é ruim. Tipo assim, não, ele só é diferente, né? Cláudio, o que você usa? Eu sou velha guarda, eu gosto de usar LaTeX, né? Pô, LaTeX, isso é coisa de velho. LaTeX é coisa de velho. Mas a gente segue a vida dessa forma, tá bom? Então, assim, mas o peer-to-peer pode ser usado para troca de qualquer tipo de arquivo. Não só pirataria, mas como você pode trocar uma distro Linux, você pode estar trocando arquivos dentro da tua infraestrutura local, você pode não estar querendo ter uma infraestrutura dentro da tua empresa muito bem definida, mas, na verdade, todo mundo possa trocar arquivos. Então, eu já vi algumas empresas que são assim, o cara tem só um servidor web para fora, né, para os caras terem acesso à internet, mas dentro da empresa, tudo que os caras trocam é via peer-to-peer, tá? Então, tem os clientes peer-to-peer configurados e umas trocas de arquivo peer-to-peer entre esses clientes, tá? Então, a Alice vai executar, por exemplo, a aplicação peer-to-peer no seu notebook, seja ela qual for. Intermitentemente, ela vai se conectar à internet para obter novos endereços IP para conexão e vai pedir por Hey Jude, né, a música lá dos Beatles, e a aplicação exibe outros pares que possuem uma cópia de Hey Jude, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver que a gente faz um modelo que a gente chama de flood da rede. O arquivo é copiado do PC do Bob para o notebook da Alice via HTTP, por exemplo, ou algum outro protocolo. A Alice faz o download e os outros usuários fazem o upload da Alice. Ou seja, você é ao mesmo tempo, no peer-to-peer, cliente e servidor. Porque você recebe pedaços do arquivo e esses pedaços de arquivo que você recebe, você pode ceder para outras pessoas. Então, como todos os pares são servidores e clientes, isso é altamente escalável. Ao mesmo tempo, é fácil, ou seja, e quando o peer-to-peer surgiu e ele bombou, para a gente foi uma revolução imensa, porque a gente achava maravilhoso, porque as taxas de download eram absurdas, lembra? Aquele problema que eu falei do HTTP, da escalabilidade, da todo mundo transmitindo, isso deixou de acontecer. Aqui todo mundo era cliente-servidor, então a banda não tinha essa questão de banda não utilizada. Isso era maravilhoso. Sabe para quem isso não era maravilhoso? Para as operadoras. Operadora odeia peer-to-peer. E por um motivo muito, muito, muito simples. Porque acabou a multiplexação estatística quando você tem peer-to-peer, né? Se você pode estar o tempo todo baixando arquivos, tinha gente que ficava o dia inteiro baixando arquivos. No começo dos anos 2000, até mais ou menos 2010, 70% do tráfego da web era peer-to-peer. E aí o segundo motivo de 70% do tráfego da web ser peer-to-peer era a pirataria. Então, teve um grande movimento anti-pirataria no final dos anos, começo dos anos 2000 até mais ou menos 2010, que era a transferência de arquivos, né? E eu vou dizer para vocês, sabe o que mais acabou com a transferência de filmes e séries? Foi o Netflix, não foi nenhuma campanha anti-pirataria. E, na verdade, o Netflix, né, e o Spotify e afins, né, e o próprio YouTube mostram para a gente uma coisa muito interessante, né, que a pirataria, você não acaba com a pirataria, né, através da repressão. Você acaba com a pirataria dando para o usuário final, né,
Opções, né? Então, ao dar, né, ou dar opções, né, você acaba, né, trabalhando, você acaba dando para o usuário final coisas que a gente tem para trabalhar, entendeu? Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, isso é muito poderoso, tá bom? Então, isso são coisas que o peer-to-peer trouxe para a gente. Ele trouxe, inclusive, essa visualização. Então, mais como protocolo, ele também trouxe para a gente uma visão mais rica de web, como compartilhamento de arquivos. E mostra que uma web diferente ela é possível, né? Uma web onde você não é tão estruturado assim. Então, você tem, inclusive, uma galera que advoga que se eu tiver DNS, né, e tiver peer-to-peer, eu não precisaria de nenhum tipo de outro protocolo. E aí surgem elementos como Popcorn Time. Eu não estou aqui incentivando Popcorn Time, mas Popcorn Time é uma aplicação que ela é como se fosse um YouTube peer-to-peer, onde você poderia ver diferentes tipos de arquivos multimídia, né? Então você não está baixando simplesmente arquivos, mas você está baixando inclusive filmes de forma compartilhada por elementos. É claro que não tem nenhuma garantia de banda, né? O peer-to-peer ele roda em cima do UDP, mas são coisas que estão, porque são importantes. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, galera? Então, um exemplo do peer-to-peer original era um diretório centralizado, era o projeto original da Napster, né? A Napster foi uma primeira empresa de peer-to-peer, né? Quando um par se conecta, ele informa o servidor o endereço IP e o conteúdo que ele tem. E, na verdade, tudo que eu vou, a troca entre arquivos entre clientes, tá? Diretamente, mas a busca de conteúdo é no servidor centralizado. Isso foi a morte do Napster, porque quando a galera começou a usar o Napster não para compartilhar arquivos legítimos, mas para pirataria, as empresas foram e processaram o Napster por facilitar a pirataria, e a pirataria era crime, tá? Então, essas são coisas que a gente passou a ter algumas pequenas questões. Metallica foi um cara que acabou batendo muito nisso aí, nessa tecla, mas lembrando, para toda banda esse era um negócio muito novo, o Metallica só não ficou na vanguarda. Então, quando eu tenho um diretório centralizado, eu tenho um ponto único de falas e um gargalo de desempenho, é claro, essas questões da infração de copyright ficam mais centralizadas aqui. Então, chegou um chamado modelo, que é o modelo de query flooding. Eu não tenho um ponto centralizado, mas quando eu quero buscar um conteúdo, eu mando uma cópia para todo mundo. E ao mandar isso, é o que eu chamo de flooding. Eu não tenho um servidor central, é um protocolo de domínio público, né? E muitos clientes vão utilizar esse protocolo chamado GNU-Tela. Ou seja, na verdade, o que eu faço é mandar para todos os caras da minha rede, todos os caras que estão no meu alcance, todos os meus vizinhos, né? Então é fácil de ver que o que antes virava uma mensagem virou 10. Então, por isso que para as operadoras isso era tão ruim. Porque eu aumentei do nada, eu multipliquei o meu tráfego por 5, por 6, por 7, por 8, por 10. Então, assim, as operadoras passaram no começo, final dos anos 2000, fazer um negócio que era ilegal, chamado Traffic Shaping. Ou seja, elas aplicavam, né, penalidades para o tráfego peer-to-peer para fazer com que as pessoas pudessem, né, parar de trabalhar. E muitas empresas impediram o tráfego peer-to-peer internamente das empresas justamente para não perder desempenho. Tá? Então, a ideia é que eu mando uma mensagem query enviada pelas conexões TCP existentes e os pares vão encaminhar a mensagem de consulta. E quando eu tenho um query hit, ou seja, quando algum outro computador tem, né, o meu arquivo, ele responde. Só que eu posso ter mais de um cara fazendo isso e é por isso que é muito rápido, né? Então, né, quando essa troca, né, acaba, né, aumentando a minha escalabilidade, e isso, né, o que a gente pode tentar fazer é o seguinte, né, tentar limitar esse escopo para eu conectar partes, né. No modelo do casar, eu tinha um modelo de heterogeneidade chamado de líder de cluster, né, um grupo, ou seja, seria um nó que teria muitos arquivos ou que guardaria informações sobre muitos arquivos. Essa é uma forma de eu tentar não fazer com que esse fluid seja muito bizarro. E os líderes de cluster só trocam entre líderes de cluster. Então, na verdade, o que eu estou querendo fazer é criar uma hierarquia. Também não ficou muito bom, não. Tá? Então, tinha algumas limitações que o Casar fazia, como limitação de upload simultâneo, requisitos de enfileiramento, buscava prioridades. Então, tem algumas coisas, mas tem um conjunto de elementos muito interessante. Então, gente, por hoje eu vou parar por aqui,
tá? A gente já está falando já há algum tempinho. Na aula que vem vai ser uma aula de programação, onde eu vou abrir um editor de código e ficar programando com vocês, tá? Para ver se a gente dá um gás tipo assim, nesse capítulo 2. Eu vou fechar o capítulo 2 com a aula que vem, né? E que é a aula de negócio, e eu vou começar a correr atrás dessas listas antes que fique tarde demais, né? E acumule trabalho para vocês. Tá bom? Dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Não se esqueçam de ler o livro, tá? E eu devo trazer também um pouquinho sobre o Quick, que é o HTTP versão 3. Professor. Pode falar. Quantos capítulos nós vamos ter no total? Provavelmente entre 5 e 6. Beleza. Pessoal, mais alguma coisa? Então, eu vou parar aqui a gravação.